mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Vamos dar continuidade à aula 4 de polinômios. Para você que está acompanhando o curso bem direitinho, quem não está acompanhando ainda, na descrição do vídeo tem os links da aula 1, aula 2 e aula 3. Então esperamos que você possa já curtir esse vídeo e aproveitar bem essa aula 4 sobre adição de monômios. Então, vamos para a aula. Vamos lá então iniciar essa quarta aula de polinômios. Inscreva-se logo no nosso canal, curta e vamos para a nossa aula. Estude em casa com a Pitágoras. Adição e subtração de monômios. Um assunto às vezes bem complicado, mas que nós vamos começar a descomplicar esse assunto. Nós vamos aprender a fazer esse tipo de cálculo. 2xy mais 3x menos 5xy menos x. Lembre-se, isso não é complicado, vai dar certo. Vamos iniciar então fazendo aquela pergunta: como somar letras com letras e letras com números? É possível fazer isso. Vamos começar com um exemplo bem básico. A mais A. Antes de iniciar isso, a gente tem que se perguntar: tem condições desse valor ser somado? Claro que tem. Vamos lembrar de algo bem importante. Primeiro, nós temos essa parte literal e temos também essa outra parte literal. Lembre-se também de uma coisa bastante interessante. Não esqueça o coeficiente 1. Nossa aula passada nós dissemos: pode existir um coeficiente sem parte literal, mas não existe parte literal sem o coeficiente. Nós temos aqui o primeiro termo e o segundo termo. Perceba que eles têm parte literal igual. Na aula passada nós falamos que isso se trata de monômios semelhantes. Então, o que fazer, professor? Colocar o A na resposta. Se os monômios são semelhantes, a parte literal você não vai mexer nela, porque você não sabe o valor dela. Porém, você vai somar os coeficientes, que vai aparecer o 2A. Viu como foi bem simples? O nosso próximo exemplo ele é um pouco mais extenso. O fato dele ser positivo vai facilitar em não precisar fazer jogos. Antes de continuar, eu preciso lembrar você a questão dos jogos de sinais. Existem duas regras distintas, além daquelas regras que ensinam na escola: mais com mais é mais com menos é menos. Esquece isso. Vamos aqui colocar uma regra que vai servir para adição e para subtração quando envolve esse jogo de sinais. Toda vida que você vê sinais iguais, por exemplo, menos 3 mais menos 7, ou simplesmente menos 3 menos 7. Os sinais não são iguais, negativos, então você vai somar e vai repetir o sinal. Professor, se fosse então 3 positivo mais 7 positivo, você ainda iria somar e repetir os sinais. Então a primeira regra é essa: sinais iguais, na adição ou na subtração de sinais, soma os valores absolutos e repete o sinal. Se os dois sinais são negativos, então a resposta fica negativa, porém somada. Se os dois sinais são positivos, você deixa o sinal positivo, mas soma os valores. A segunda regra é para subtração. Sinais diferentes, você subtrai. Aparecer um sinal de mais e um de menos é uma subtração. Aparecer um sinal de menos e um de mais é uma subtração. Por exemplo, 7 positivo com 3 negativo fica uma subtração. 7 tira 3, 4. E esse 4, como 7 é positivo, o 4 continua positivo. Vamos inverter. Se fosse menos 7 mais 3, você também iria subtrair. 7 tira 3 é 4. Porém, esse 4 seria negativo, porque o 7 é o maior valor absoluto. Então, leva-se o sinal dele, que é o maior valor absoluto. Professor, o que é valor absoluto? Imagine os números sem sinais positivos e negativos. Simplesmente o número. Isso é valor absoluto. Então, se eu tenho um 7 negativo e um 3 positivo, olhando o valor absoluto, o 7 é maior, porque ele é maior do que 3, mas ele é negativo. Se os sinais estão diferentes, subtraia e dê o sinal do maior valor, que nesse caso é o 7. Então, menos 7 mais 3 fica menos 4. Então, a regra é só essa: sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior valor absoluto. Essa regra é para adição e subtração de sinais. Vamos continuar a aula. Vamos lá então. Primeira coisa é analisar o seguinte:
colocar o coeficiente 1. Você não pode esquecer de colocar o coeficiente 1. Isso pode fazer você errar a adição ou a subtração de monômios. Segunda coisa é perceber que há monômios semelhantes. Esse AB é semelhante ao outro AB. Podemos detectar outros, o 1C mais o 2C. E podemos detectar mais outro, o BC mais o BC. Então você detectou os monômios semelhantes. Você pode fazer o quê? Você pode organizá-los da maneira que nós fizemos aqui, detectá-los. Depois você vai simplesmente lembrar que eles podem ficar perto um do outro, já que você conseguiu detectá-los. Então nós temos o original. Primeira coisa a lembrar é o seguinte: coloque os coeficientes 1 onde não aparece. Depois, detecte quais são os monômios semelhantes. Por consequente, vamos organizar. Primeiro, 1AB mais 2AB. Depois, 1BC mais 1BC. E por último, 1C mais 2C. Perceba que ficou bem organizado os termos semelhantes. Quando você observa ele de modo normal e acrescenta o coeficiente 1, você encontra esse resultado. Por quê? Porque você juntou. Deu 3AB, 2BC e 3C. Lembre-se que foi simples porque todos são positivos. E, professor, posso juntar todos aqui? Não é bem interessante você juntar todos. A resposta dessa expressão algébrica é 3AB mais 2BC mais 3C. Por que eu não posso juntar? Observe as partes literais, elas são o quê? Diferentes. AB é diferente de BC e diferente de C. Por isso, isto é a resposta final. Vamos para mais um exemplo para ficar um pouco mais interessante? Esse exemplo, você pode até pensar assim: professor, pronto, vamos juntar todo mundo porque todo mundo é A. Cuidado! Você tem aí A ao quadrado, A ao cubo, A à quarta potência. E você tem sinais de mais e de menos. Então, vamos ter que nos atentar aos jogos de sinais, a regra na adição e na subtração. Primeira coisa, já sabe, né? Coeficiente 1. Segunda coisa é lembrar o seguinte: aquele 1 que está ali, você pode juntar com o outro 4A ao quadrado e o outro 2A ao quadrado. Que nem você está vendo aí, nós organizamos por cores novamente quem são os monômios semelhantes. Depois, você vai lembrar que aquele 1 é positivo. Vamos deixar ele uniforme. Depois que você lembra que ele é positivo, você vai agora mesmo de fato juntar. Perceba que nós organizamos aí bem direitinho com a parte literal semelhante, sem mexer nos sinais, isso é muito importante. E agora vamos fazer o cálculo com jogos de sinais. Perceba que deu menos 5A ao quadrado, essa junção, mais 5A ao cubo, esta junção, e o mais 5A à quarta, desde o início, que ele não vai ser adulterado, até porque ele está sozinho nessa situação. Então, quando você se depara com essa expressão algébrica, você vai fazendo tudo passo a passo até chegar a este resultado. Lembre-se, não tem mais como ir adiante, pois as partes literais são todas diferentes. A resposta é isto. Então, muito atento. Por mais que todas tenham A, os seus expoentes são diferentes. Logo, A ao quadrado é diferente de A ao cubo e diferente de A na quarta potência. Espero que tenha facilitado mais aí esses exemplos para você. Mas afinal de contas, o que é então somar monômios? Vamos tentar responder, né? A adição e subtração de monômios é quando simplificamos uma expressão algébrica em que aparecem monômios semelhantes, adicionando ou subtraindo os coeficientes e preservando a parte literal. Eu sempre gosto de colocar o conceito no final, porque você tem visto os exemplos, entendeu eles, e agora você vai entender o conceito matemático.
Veja que é bem simples. Simplificamos uma expressão algébrica, nós vimos 3, em que aparecem monômios semelhantes, nós detectamos eles, adicionando ou subtraindo. Esse último agora teve jogos de sinais, nós tivemos que em algum caso subtrair, em outros casos adicionar. E adicionamos e subtraímos os coeficientes, ninguém nunca mexeu na parte literal. Por quê? Preservando a parte literal, você vai preservar ela. Então, isso é adição e subtração de monômio. Esperamos que tenha gostado dessa aula. Vamos ainda fazer nossa aula 5. Esperamos que você possa estar aí atento às notificações. E a nossa próxima aula é bem interessante, é multiplicação de monômios. Você não pode perder ela. Estude em casa com a Pitágoras, se inscreva e até a nossa próxima aula. Foi muito bom ter aula com você.